já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei. Quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Nós queremos homenagear todas as nossas mulheres, demonstrar carinho por elas. E a Vívia vai orar por todas vocês de forma especial agora. Vívia, por favor, ore por você e por todas as mulheres importantes na nossa vida que compõem a nossa igreja. Eu gostaria de orar também por esse projeto de oração intercessória que a igreja está começando hoje. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se ajoelhassem. Grande, santo e amado Deus, graças te damos, Senhor, e graças rendemos ao seu santo nome pela nossa vida, pelo seu grandioso cuidado e pelo seu grandioso amor. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada mulher que aqui está presente. Graças te damos pela vida das nossas mães, das nossas avós, das nossas irmãs, sobrinhas. Graças te damos pelas nossas próprias vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos presenteado, não somente com as bênçãos que vêm dos céus, mas também com os homens que estão conosco também, que complementam aquilo que não temos. Graças te damos porque o Senhor deu também essas pessoas maravilhosas que permanecem ao nosso lado, nos dando força e nos ajudando nessa caminhada difícil. Amém. Te louvamos pela vida de cada uma e queremos te pedir, principalmente nesse momento, Senhor, pelo projeto da oração intercessória que estamos iniciando. Cada pessoa aqui escolheu 3 nomes, o Senhor sabe quais são os nomes de cada um. E o Senhor conhece cada pessoa, as necessidades de cada uma delas.
Nós queremos render a seus pés esses pedidos, essas pessoas, essas orações, que cada oração possa chegar ao seu trono de graça. As orações, elas abrem as janelas do céu para que caiam bênçãos sem medidas, e nós cremos nisso. E queremos que essas bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre nossos lares e sobre as pessoas pelas quais iremos orar. Abençoa-nos, Senhor, derrama seu Santo Espírito, e que esse Santo Espírito que já está sendo derramado, que temos rogado durante essa semana, esteja caindo ainda mais essa semana para atingirmos as pessoas que necessitamos orar. Abençoa cada um de nós, usa-nos, dá-nos reverência, dá-nos comunhão contigo, para fazermos sua santa vontade sempre em nossas vidas. E mais uma vez, abençoe a nós mulheres, no seu doce e amado nome de Jesus. Amém. Deus quer nos falar pela sua palavra, que ela seja poderosa na vida de todos nós. São Mateus, capítulo 7, no verso 7 em diante, tem o texto base para a mensagem de Deus para nós, para seu povo esta manhã. A palavra do Senhor afirma: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus nos incita a orar, nos motiva a orar, nos dando a confiança de que existe um Pai atento às nossas orações. Agora, a pergunta é: será que Deus sempre ouve nossas orações? Quais as formas que Deus tem para responder nossas orações? O que acontece às vezes é que achamos que Deus só nos responde quando a resposta dele satisfaz os desejos do nosso coração. Porém, se a resposta de Deus não está em harmonia com a nossa vontade, a nossa tendência é pensar que Deus não nos ouviu, Deus não nos respondeu. Você já ouviu pessoas falarem: eu tenho orado tanto sobre isso, mas Deus não me responde nada? Quais as 3 formas de Deus responder uma oração? Vocês sabem. Sim, não e espere. Mas eu encontrei na Bíblia 3 ceguinhos que podem nos ajudar a compreender as respostas que Deus dá. O primeiro ceguinho se encontra o relato da história dele, da sua vida, no capítulo 18 de São Lucas, a partir do verso 35, o texto diz assim: e aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus.
Também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Queridos, a Bíblia nos conta a história do primeiro ceguinho. Ele era Bartimeu. Se lembrem uma coisa, toda vez que tiver um nome que tem o prefixo que começa com Bar, quer dizer filho de. Tá certo? Então, Bartimeu era filho de Timeu. O pai dele era Timeu, aí ele colocava Bartimeu, filho de Timeu. Como Barrabás e o Bar Jesus e outros. Eu conheço pelo menos esses 3 nomes que têm o prefixo Bar. Sabe, esse homem, então, era uma pessoa sofrida. Porque ele já tinha enxergado um dia e ficou cego. Eu acho que é melhor a gente ter nascido cego do que ter enxergado e ter se tornado cego, não é? A adaptação de quem já nasce cego é melhor. Imagina você ter conhecido as maravilhas da criação de Deus. Você viu a face da sua mãe, você viu a face de seus filhos ou coisa parecida, e depois se tornar cego e nunca mais poder ver. O trauma é muito maior, a dor é muito mais sentida. E esse era o caso de Bartimeu. A Bíblia não fala quando ele ficou cego, possivelmente na infância. Mas também a Bíblia fala que ele virou mendigo. Além de cego, era mendigo. É triste, não é? Imagina você, a entrada da cidade de Jericó, uma esmolinha, por amor de Deus, por favor, tem compaixão desse cego. E assim Bartimeu vivia. Mas ele ouviu falar de Jesus e seu coração se encheu de esperança. E nesse dia, ele estava ali na sua tarefa diária, de sempre costumeira, uma esmolinha, mas de repente, ele sentiu que tinha algo diferente. Aliás, quando a gente perde um sentido, parece que os outros ficam mais aguçados, não é? E ele devia ser muito bom de audição. E ele percebeu, hoje tem alguma coisa diferente no ar. As pessoas estão conversando, elas estão sorrindo, há muita alegria, muito movimento. E ele perguntou para alguém que passava, ei, o que está acontecendo aí? Quem é que está passando? O que foi? Por que está tanto alvoroço hoje na cidade? E falaram para ele, é Jesus o Nazareno. Gente, ele tinha esperado aquilo por tanto tempo, ele ansiava aquilo, ele sabia que ele não tinha cura, a não ser pela misericórdia e a bondade de Deus, por um milagre do céu. E ele pensou, essa é a minha chance, não vou deixar essa chance passar. E ele clamou, a Bíblia fala que ele clamou. Há uma diferença entre pedir e clamar, há ou não há? Pedir assim, por favor, dá para você me ajudar nisso? Isso é pedir. Agora clamar é, por favor, tenha misericórdia de mim, ouça o meu clamor, Senhor, o Senhor está me ouvindo? E as pessoas começaram a falar, poxa, que ceguinho mais chato. Olha como é que a multidão é insensível, é ou não é? O ceguinho está clamando, ele precisava de ajuda, de alguém que fosse lá, falar, o que você está querendo do mestre? Se você quer ajuda? Não, a turma falava, ceguinho nojento, vai gritar feio assim lá fora. Sabe, irmãos, aquele grito incomodou a multidão, mas sensibilizou o coração de Deus. Sabe, um grito de clamor pode ser incômodo para alguns, mas não para Deus. Jesus ouviu e ele falou, chame esse ceguinho para vir aqui, tragam ele aqui. E ele foi, levaram ele ali, ele chegou à frente de Jesus, e Jesus faz uma pergunta, parece que um tanto óbvia, para não dizer, parece não tão inteligente. Mas era extremamente inteligente. Parece uma pergunta burra, parece ou não parece? Imagina você perguntar a um ceguinho assim, o que você quer? Por exemplo, se Jesus me perguntasse hoje, o que você quer? Eu falaria, ter 2 joelhos bons,
porque os meus joelhos são péssimos. É óbvio, joelho ruim, a gente vai querer. O que você pediria a Jesus? Não sei. Talvez você que não tivesse mais dor de cabeça quase todo dia, não é? Parece óbvio, mas Jesus queria que aquilo saísse do profundo do seu ser. A oração parece óbvia. Você pode simplesmente orar e falar assim: Deus, é o seguinte, como o Senhor sabe tudo que eu vou falar antes que eu fale, então a minha oração é tudo isso que o Senhor sabe que eu falaria se eu falasse. Entende? Porque Deus quer saber. Deus quer aproximação, diálogo. Deus quer convivência. Deus quer interagir conosco. E aquele homem então fala todo o seu clamor. Ele fala: eu quero tornar a ver. Aí Jesus deu a resposta que a gente mais gosta. Qual é a resposta que a gente mais gosta? Sim. Volte a enxergar. Você tem fé. E imediatamente o homem ficou o quê? Resposta de oração boa é o sim. Sabe, irmão, quando Deus te responder com um sim, que é a melhor forma para nós dele responder, aprenda a fazer o que Bartimeu fez. O que Bartimeu fez? Louvou ao Deus do céu. E todos foram motivados, influenciados pelo seu louvor, porque ele estava cheio de regozijo e de gratidão. E influenciou toda a comunidade com a sua gratidão. Quando Deus te responder com um sim, fique feliz e louve a Deus. Já tem que começar a cuidar do relógio. Mas, irmãos, é o seguinte, culto de oração funciona mais ou menos assim. Eu quero pedir a Deus oração. Não, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Já ouviram isso? Não conta uma. Quando conta é assim: eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pela vida, e já fica por aí. E a gente fala assim: mas eu quero agora pedir. A gente pede por tudo. Se bobear até pelo calo que nos está incomodando. Porque a gente é tão pouco grato. Eu ouço milhares de pedidos, mas ouço muito pouco agradecimento. Será que Deus nunca responde nossas orações com um sim? Quando Deus responder sua oração com um sim, você deve falar para a sua igreja, falar: irmãos, eu orei ao Senhor, e Ele disse sim, louvado seja o nome do Senhor. Se alegre, festeja. Deus ainda tem respondido a oração do seu povo com um sim. Mas existe uma segunda maneira de Deus responder a oração de seus filhos. E eu arrumei um outro ceguinho. Está em São João, capítulo 9. Eu arrumei não, já estão aqui. Eu só descobri. São João, capítulo 9, do verso 1 em diante, diz assim: caminhando Jesus viu um cego de nascença. Esse era diferente de Bartimeu. Esse era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou do mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou. Irmãos, por que Jesus não respondeu esse ceguinho com um sim? Na minha filosofia humana, na minha maneira humana e tola de achar, eu acho que Jesus deveria ter curado esse camarada com um sim na hora ali. Sabe por quê? Ele era cego de nascença. Era muito difícil para ele saber onde estava o tanque de Siloé. E a Bíblia nem fala que Jesus disse assim para um discípulo: leve ele no tanque de Siloé. Jesus não, passou lodo no olho dele e falou assim: vai lá e se lave no tanque de Siloé. O cara que tem que fazer o resto tudinho sozinho. Entenderam?
Mas eu sei que vocês são curiosos e perceptivos. Na primeira, quando Jesus curou, ele falou assim: a tua fé te salvou. Para esse, ele não falou nada disso. Primeiro, esse nem pediu nada a Jesus. A Bíblia fala que ele pediu alguma coisa. Ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu acredito que o Senhor pode me curar. Ele pediu alguma coisa a Jesus? Nada. Possivelmente ele nem acreditava que Jesus pudesse fazer isso por ele. Talvez no fundo do seu coração não houvesse fé suficiente para acreditar. Ele estava ali. A Bíblia não fala que ele pediu nada. Então Jesus queria que ele tivesse a sua fé fortalecida, ou que ele passasse a ter fé. Imagina, Jesus agora pega o lodo, né, André? Passa lá, ainda passou uma laminha, saliva com pó. E passou lá, falou assim: agora vá no tanque de Siloé. Imagina aquele homem indo para o tanque de Siloé, pensando assim: mas o que vai acontecer se eu me lavar no tanque de Siloé? Aí o Espírito Santo devia falar no coração dele assim: acredite, Deus irá te abençoar. Se você acreditar de todo o coração, se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai lhe tocar. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Mas também imagino que o anjo caído, os anjos caídos diziam do outro lado: olha para você, quando alguém nasce cego, é porque é muito pecador ou seus pais eram muito pecadores e Deus não atende pecadores. Olhe para você, você é um lixo, escória. Quem vai ligar para você? Você acha que Deus ama você? Se te amasse, você não nasceria miserável do jeito que nasceu? Imaginem, irmãos, a luta que esse homem travou na sua caminhada, da onde ele se encontrou com Jesus até o tanque de Siloé. E o tanque queria dizer enviado, ele foi enviado por Jesus para ir lá. Aquele homem vai andando. Quem sabe no momento pensa: não, Deus pode amar um pecador como eu. Porque Ele é bom, não é porque eu mereço, mas porque Deus é misericordioso. E por outro lado ele pensava: mas será que Deus se importa com alguém tão miserável quanto eu? Será que Deus é capaz de ouvir a prece de uma pessoa como eu? Não mereço nada. E nessa luta, ele chega ao tanque de Siloé. Quando Deus não te responde com um sim, talvez Ele esteja querendo que a sua fé seja fortalecida. Ele quer que essa luta aconteça e que no final você receba a bênção para você saber: não, foi Deus que fez mesmo. Não tinha outra maneira, foi o Senhor que agiu. E você aprenda a confiar mais no Senhor. O espere de Deus é sempre visando o bem dos seus filhos. Será que Deus está te respondendo com um espere? Quando Deus te responder com um espere, aprenda a confiar nele. Aprenda a depender dele. Aprenda a acreditar que ele lhe ama, não porque você merece ser amado, mas porque ele é amor. Aquele homem chegou, pegou da água do tanque de Siloé, passou nos olhos e passou a enxergar. Talvez ele estivesse ali meio sozinho para louvar, mas imagino ele correndo, sem saber direito para onde. Eu imagino ele pensando assim: eu nunca vi o rosto da minha mãe, eu vou correr lá para saber como ela é. Ele nunca tinha visto uma árvore, ele tinha comido provavelmente uva, mas ele nunca tinha visto um cacho de uva. E ele ficou encantado com tudo que agora era novo para ele. E ele dizia: Deus é bom,
eu não confiava nele o suficiente, mas agora eu confio. Deus se importa com pecadores. Deus se importa comigo. Quando Deus te responde com um espere, Ele só está querendo fortalecer sua fé. Se lembre disso. Mas tem a última forma de Deus nos responder a oração, e essa é a pior para nós. E também aparentemente. É quando Ele responde com um. Será que a gente encontra um ceguinho que Deus respondeu com um não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, o texto diz, a partir do verso 4 é melhor, Irmãos, eu estou na 1 Coríntios, não pode, tem que ser na 2. Está aqui, verso 1. Se necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, que era ele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver e em mim ouvir. E para que não me ensoberbecesse, vamos trocar pela palavra orgulhasse, e para que não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem foi esse ceguinho? Paulo. Paulo não era cego, mas ele estava indo a Damasco perseguir o povo de Deus, a igreja de Deus. E Cristo glorificado apareceu para ele, a glória de Cristo brilhou diante dele, e ele caiu cego, e tinha como que escama nos olhos. Depois de 3 dias cego, Deus enviou um profeta que orou por ele, e ele ficou curado. Porém, curado em parte. Você pode questionar, tem todo o direito, e se perguntar, que espinho na carne Paulo possuía? Ele não deixa claro, mas eu quero lhe dizer que para mim não há dúvida de que era um problema sério que ele tinha na visão, nos olhos. Ele nunca mais foi o mesmo depois que viu a glória de Cristo. Nós temos uma autora inspirada, e ela diz que escreveu dizendo que o espinho na carne de Paulo era uma doença que ele tinha nos olhos. Tanto que Paulo não escreve suas cartas. Às vezes ele fala, com esses garranchos eu faço a minha assinatura, no final de uma das cartas que ele escreveu. Por que garrancho? Porque ele enxergava mal? Porque Lucas era um discípulo dele sendo médico, não seria para cuidar de sua limitação? Sabe, queridos, e a Bíblia fala que isso limitava tanto Paulo, esse espinho, que ele orou a Deus quantas vezes? 3 vezes. Interessante. Paulo orou por um jovem chamado Eutico, que caiu do telhado e morreu. Ele orou uma vez só e o garoto ressuscitou.
Mas agora ele ora por si mesmo, não uma vez, mas quantas vezes? 3 vezes. E Deus diz para ele: a minha resposta é não. O que você faz quando a resposta de Deus é não? É bom receber um não como resposta? A gente não gosta dessa palavra desde criancinha. Crianças devem ouvir tipo em 100 nãos por dia e meio sim, não é nenhum inteiro. É ou não é verdade? Parece que criança só quer fazer o que não deve, aí a gente tem que viver dizendo o quê? Não. Eu lhes pergunto, se nós temos que viver dizendo não para as crianças e Deus para nós, quem é mais imaturo comparando? As crianças em relação a nós ou nós em relação a Deus? Eu acho que Deus nos responde, eu acho que mais com não do que com sim, sabe, irmãos? Por nossa imaturidade, por falta de nossa capacidade de discernir as coisas. Agora, por que Deus respondeu com um não? Porque Paulo descobriu que esse espinho na carne era para o seu próprio bem. Por quê? Porque ele foi arrebatado até o 3º céu, ou seja, o céu da habitação de Deus. Certamente ele viu Jesus glorificado, certamente ele viu o trono de Deus, todos os anjos no céu, ele viu coisas extraordinárias, ele ouviu coisas fantásticas, coisas inefáveis, a Bíblia fala, que ele não era capaz de dizer. Ele viu essa glória de um mundo melhor. E a Bíblia fala para que ele não se orgulhasse, Deus fez o quê? Deus colocou um espinho na carne. Irmão, se você tem um espinho na carne, talvez é porque você seja muito bom. Essa é a questão. Paulo era bom demais. Paulo era foi o grande nome do cristianismo depois de Jesus. O resto, os outros eram mais fraquinhos, mas Paulo foi o grande teólogo. Paulo, ele falou coisas tão profundas que até hoje a gente tenta descobrir o que Paulo falou. Eu queria ser um pouco grego, viu, pastor Anastácio? Porque eu queria saber como Paulo falava no original as coisas, porque é difícil. Paulo fala coisas profundas demais, para que ele não se orgulhasse com todos os dotes, os talentos, a capacidade que Deus lhe deu. Deus falou assim: você vai receber um espinho na carne, porque eu não quero que você se ensoberbeça, que se orgulhe, se torne presunçoso. Isso era para o bem dele ou para o mal? Quando Deus te responder com um não, é porque isso seria para o seu mal. Mas Paulo poderia racionalizar dizendo assim: mas Senhor, não pode ser para o meu mal. Eu enxergar melhor, vai ser melhor para realizar seu trabalho. Senhor, eu não vou sofrer tanto, eu vou ter saúde para cumprir melhor a missão que o Senhor me deu. Mas a resposta qual foi? Não. Mas aí Deus completa, obrigado, dizendo assim: a minha resposta é não. Mas a minha graça te basta, ou seja, eu vou te sustentar para você suportar o espinho que está te incomodando. Eu vou te dar graça para você suportar a dor de cabeça, se a resposta for não. Eu vou te dar graça para você conseguir viver sozinho a vida toda, porque não arrumou um casamento. Talvez isso não seja um problema para você, mas para outra pessoa pode ser. Eu vou te dar graça para você suportar ter que conviver com uma pessoa tão difícil como é seu marido.
Hoje é o dia delas, vamos deixar só por aqui. O seu marido. Se lembram daquele tal de Nabal? Como era que a esposa dele se chamava? Alguns sabem. O Nabal era um traste. Ninguém merecia um marido daquele. E quando Davi ia matar aquele traste, no fundo, a mulher pode ter pensado assim, mas é bom que eu me livro dessa coisa, né? Imagina, viver sem Nabal vai ser uma beleza. Nabal é um traste. Mas ela disse assim, mas ele é meu marido, né? E eu tenho que carregar essa cruz. E ela foi se encontrar com Davi para dizer, não manche sua reputação, suas mãos, com o sangue desse tolo homem chamado Nabal, que para tristeza minha é meu marido. E essa mulher foi fiel a seu marido até que ele morreu. Ou seja, foi fiel sempre. E depois Davi a admirou tanto que a tomou para ser sua esposa. Queridos, a resposta para essa mulher era o quê? Não. Continue com seu marido. Tem algumas pessoas que estão perguntando por aí, pastor, Deus, será que eu tenho que continuar com esse marido mesmo? O sujeito não vale nada. A resposta de Deus já foi dada. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E se a cruz for seu marido, filha, leve ele nas suas costas. A resposta de Deus é o quê? É não. Aprenda a suportar com a minha graça. A minha resposta para você. Será, irmãos, que a graça de Deus não nos dá condições de suportarmos tudo? Ou não? Será que a graça de Deus só dava para Paulo suportar a doença dele? Ou será que dá para suportar um casamento difícil? Dá, porque Abigail conseguiu. O que eu estou querendo dizer não é sobre casamento, eu estou querendo dizer é que Deus nos capacita a fazermos qualquer coisa, quando a resposta dele para a nossa oração é não. Ele diz, a minha graça é suficiente, eu te sustentarei, eu te ajudarei a suportar a aflição. Eu te ajudarei na dificuldade que você tem. Eu termino, meu irmão, dizendo que se Deus responder a sua oração com um sim, aprenda a louvar o nome dEle. Não guarde isso para você. Se Deus te responder com espere, Ele está te provando. Aprenda a esperar no Senhor e a confiar o momento quando Ele te dará a libertação. Mas se Ele te responder com um não, confie nele e se torne uma pessoa resignada, dizendo, eu posso suportar, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece, e a graça de Deus me basta. Eu suportarei a aflição, porque Deus me dará graça suficiente para isso. Deus sempre responde sua oração, irmão. Agora pare e pense, como Ele lhe responde? Essa é a questão. Quando Ele te responder com um não, não fique dizendo que Ele não te respondeu. Louve o nome dEle dizendo, Deus, mesmo que eu não compreenda, porque o Senhor disse não, me ajude a permanecer firme, porque um dia eu saberei o que hoje não sei. Quando meus olhos forem abertos, eu vou perceber
que as maiores bênçãos na minha vida foram as aparentes maldições ou os nãos que o Senhor me deu. A gente não pode às vezes compreender agora, mas um dia compreenderemos. Os nãos de Deus não são maldições, são bênçãos para nós. E quando estivermos diante daquele que é a vida e das glórias eternas, nós diremos: os nãos de Deus foram bênçãos para a minha vida. Confie no Senhor, Ele cuida dos seus. Quem sabe estão passando por um momento de espere de Deus, ou quem sabe num momento de não, que é muito difícil. Você quer pedir a Deus: Senhor, me ajude a confiar que no devido momento o Senhor vai agir. Mas se a resposta for não, me ajude a ser resignado. E que eu acredite que a tua fé pode me sustentar. Você quer pedir isso ao Senhor? Você e Ele estejam unidos agora pedindo isso enquanto eu oro. Pai do céu, vivemos num mundo religioso hoje, que acredita que tudo que pedem a Deus ou ao Senhor, o Senhor é obrigado a ouvir. São pessoas que acreditam que podem lhe manipular, que podem comprar o Senhor com dádivas, com dinheiro, com ofertas. Mas, Pai, o Senhor não é passível de suborno. Pelo contrário, o maior motivo que o Senhor tem para nos ouvir é nossa própria necessidade e dependência. O Senhor nos ama e o Senhor está sempre atento a tudo que está ligado ao nosso bem-estar. Mas, Pai, o Senhor é soberano e o Senhor é onisciente, o Senhor sabe tudo. O Senhor consegue ver o futuro, o tempo não lhe limita. E, Pai, a gente pensa que as respostas que vêm do céu com um sim são as melhores, que a espere é suportável, mas que as respostas revestidas de um não são maldições. Ajude-nos a confiarmos em Ti. Fé é confiança. E a gente quer confiar em Ti mesmo quando o Senhor diz para nós: não, filho, não adianta mais orar por isso, eu não vou atender sua prece. Que nesse momento possamos ouvir sua voz suave no nosso ouvido dizer: porém a minha graça te basta. Eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu te darei condições de ser fiel. Pai, por favor, responda como o Senhor nos responder. Que a gente possa estar feliz e louvando o Teu nome e confiando completamente em Ti. Te peço por Jesus. Amém.